Salve, meus queridos! Tudo bem com vocês? Bom, aqui quem está falando é o professor Israel e hoje nós estamos na nossa parte 2 dos vídeos da sequência de vídeos de dinâmica relacionadas à nossa frente 1 de mecânica e também do nosso livro 2, o capítulo 8. Então, os mesmos recadinhos de sempre. Se você não tem os livros aqui do cursinho, entre em contato com nós, os professores ou a coordenação do cursinho, que nós disponibilizamos os livros para você poder estudar e aí ter um material em PDF na sua casa e você pode acessar tanto no celular quanto no computador, tá bom? Pessoal, lembrando que essas partes aqui eu estou deixando os vídeos mais simples, estou deixando eles mais curtos para a gente poder trabalhar bastante e não ficar muito... não ficarem muito cansados por vídeos longos, às vezes de 40, 50 minutos. Então estão sendo vídeos mais rápidos para a gente conseguir de maneira dinâmica trabalhar o conteúdo de uma maneira mais sistemática e simples para vocês acabarem pegando, tá bom? Essa parte 2 de mecânica, a gente deu uma introdução na nossa aula passada, então se você caiu aqui de paraquedas, existe um outro vídeo, que é a parte 1 de dinâmica, onde eu dou o conceito de força, as forças de ação, as forças de contato, as forças à distância, tá? A gente trabalhou bastante essa situação de massa, o que é a massa, o que é a aceleração, o conceito de força, a força resultante, tá bom? E a partir dessa aula aqui a gente vai falar agora sobre as 3 leis de Newton, as leis que regem toda a mecânica clássica que a gente trabalha hoje aqui. Basicamente tudo que você conhece a respeito de mecânica se originou, né? Se deu início a partir desses conhecimentos, desses postulados que foram trabalhados por Isaac Newton. Não tem como eu trabalhar essa parte das leis de Newton sem eu dar uma breve explicação sobre quem foi esse pensador, quem foi esse físico, matemático, teólogo, enfim. Quando você pesquisa sobre Isaac Newton, a descrição mais rápida, mais breve que você vai encontrar, né, no primeiro site de pesquisa que você bate o olho, é essa daqui, né? Que Isaac Newton, ele foi um astrônomo, alquimista, filósofo natural, teólogo e cientista inglês. Ele é mais reconhecido como físico e matemático. E aí ele fala da principal obra dele, né, que é os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que é o Principia. Ela é considerada uma das mais influentes da história da ciência. Né? Na época não existia a profissão físico e o matemático em si, né? Existiam os filósofos naturais que trabalhavam com todas as áreas do conhecimento, seja química, física, matemática, enfim, eles trabalhavam pesquisando boa parte desses conhecimentos e na época o conhecimento estava se desenvolvendo, era um período do Renascimento. Se você for trabalhar com a parte de arte, com a parte da história, é interessante para você entender como o período daquela época estava inserido em cima para desenvolver o contexto, né? Se a gente for trabalhar também, houve uma pandemia nessa época aqui, durante esse período em que o Newton, acho que a partir dos seus 20, 25 anos, começou a desenvolver os seus livros e seus postulados matemáticos, as suas leis, enfim, começou a desenvolver os seus conhecimentos matemáticos. Então a gente percebe que essa situação de pandemia, trazendo para os tempos de hoje, ela não é simplesmente algo natural de hoje, ela já vem de muitos e muitos tempos que, ainda bem, com o avanço da ciência, com o desenvolvimento da pesquisa, a gente foi superando e com certeza vai superar também essa nova pandemia. E não é por conta de uma pandemia que nós não podemos trabalhar em casa, tá? A partir disso daí, a gente tem uma introdução breve aqui do Isaac Newton, né? Foi um grande pesquisador, foi um grande cientista, um experimental. Não era muito sociável com as pessoas, mas a contribuição com a ciência dele foi uma das mais preciosas que a gente tem da humanidade, tá bom? Então, caso você tenha mais curiosidades, existem documentários excelentes, né? Caso você não seja muito fã de leitura, existem documentários na internet que falam bastante sobre a vida desse matemático, físico, enfim, desse grande pesquisador, desse grande cientista. E para a gente começar para as leis de Newton, né, a gente tem a primeira lei de Newton, que é chamada a lei da inércia, o princípio da inércia, né? E uma das formas que o nosso livro-texto enuncia essa lei é dessa maneira aqui, ó, que um corpo tende a manter seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que agem sobre ele for nula. O que isso quer dizer de uma maneira mais clara, uma maneira mais simples? Que se um corpo ele estiver em repouso e não houver
nenhuma outra força que esteja agindo sobre ele, ele permanecerá em repouso, ou seja, não vai haver movimento, não haverá movimento. Lembra que eu falei para vocês o que altera um corpo do estado dele parado ou do estado dele em movimento? É você alterar a velocidade. Então, um corpo ele pode estar de um ponto do referencial em repouso, quando está parado, ou em movimento constante. Movimento retilíneo constante. Lembra quando a gente trabalhou no conceito de velocidade? Se ele tem uma velocidade que não se modifica, uma velocidade constante, ele está lá seguindo o percurso dele. Ele, pelo princípio da inércia, ele está em inércia, ele está como se fosse em repouso, até alguma situação que aconteça que faça ele perder essa velocidade constante, que faça ele parar ou faça aumentar a velocidade, ele continuará com a velocidade seguindo o percurso dele, caso não haja nenhuma força, né? Em um mundo ideal, se a gente não tivesse forças de atrito, força da gravidade, enfim, as forças que impedem o movimento de uma certa forma, se eu jogasse uma esfera por um chão, né, se jogasse no chão uma bolinha, ela continuaria seguindo o caminho dela ad eterno, seguiria até alguma coisa parar, que não fosse alguma outra força parasse o seu movimento. Da mesma forma, quando a gente está parado e há uma movimentação, uma modificação da nossa aceleração, nós nos movimentamos, nós saímos da inércia, como que é chamado, tá? Aqui tem um exemplo bem simples, que é quando você está no ônibus, né? Um exemplo bem habitual, acho que todo mundo já pegou ônibus e sabe muito bem, já deve ter passado por essa experiência quando o ônibus está lotado. Quando você está com o ônibus parado e você ainda não se agarrou ao metal, né, para você se apoiar, e ele simplesmente dá uma arrancada, você é jogado para trás, porque você estava a princípio na inércia, você estava em repouso e houve uma modificação da aceleração, houve uma aceleração no ônibus e você foi jogado para trás porque o ônibus começou a se movimentar e você não estava na mesma velocidade que o ônibus. A partir do momento em que você segura a barra de ferro para se apoiar, você assim passa a receber a aceleração do ônibus e se movimentar junto com ele. Tá bom? Da mesma forma que quando você está dentro de um ônibus também, e ele já está em movimento e dá aquelas paradas bruscas, começa a frear, começa a frear de maneira abrupta, né, assim, do nada, você também acaba sendo jogado para frente, porque o sentido da velocidade do ônibus, como ele estava para frente, e ele começou a frear, ou seja, uma aceleração começou a frear, ele começou a diminuir a aceleração, você acaba sendo jogado para frente, porque era para onde o sentido do movimento iria seguir o trajeto dele, tá bom? Então, nada mais é do que essa primeira lei, é essa parte assim que você trabalha essa questão do movimento em repouso, se ele está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante, ele só vai acontecer uma modificação da sua velocidade se tiver a presença da aceleração. Se houver a presença da aceleração, vai ter uma força que está sendo aplicada ali, que está fazendo ele modificar o seu caminho, tá bom? Da mesma forma que nós temos aqui, ó, o nosso carrinho da Fórmula 1, que está percorrendo um trajeto, e por um acaso a pista ela está alagada, ou seja, a única força que está acontecendo aqui é entre o pneu e o atrito da pista, tá? É entre o contato do pneu com o atrito da pista. Se você por alguma maneira coloca óleo ou uma água na pista que diminua esse atrito do pneu com a pista, o que acontece? Ele vai sair pela tangente, porque ele vai continuar com o movimento retilíneo, né? Por isso que é chamado o termo saída pela tangente, né? Você está com trajetória aqui, era para ele acabar fazendo uma virada, mas por conta da pista ele está molhado, ou com óleo, alguma coisa, ele acaba saindo pela tangente, porque ele segue o movimento retilíneo uniforme, porque não houve modificação, não houve força ali para fazer uma mudança no seu movimento. Tá bom? A segunda lei de Newton ela é chamada de princípio fundamental da dinâmica. O que acontece? Quando você aplica uma aceleração num corpo, necessariamente que um corpo que tem uma massa, necessariamente vai haver uma força que está fazendo a modificação desse movimento também. Logo, a partir disso daí, você tem que, de maneira mais clara e matematizada, que uma força, quando ela é aplicada em um corpo de massa m, ela vai produzir uma aceleração. Da mesma forma que você tem uma aceleração que está sendo aplicada em um corpo, haverá uma força sendo aplicada diretamente nele também. Logo, quando a gente está trabalhando com grandezas positivas juntamente com a massa aqui, que ela é uma grandeza escalar positiva, nós temos que acelerar tanto a aceleração quanto a força, elas terão vetores, elas são vetores, somente a força e a aceleração são vetores aqui no caso.
elas serão vetores que possuirão mesma direção e mesmo sentido, mas os módulos vão variar por conta da presença da massa aqui. Tá? A massa ela vai fazer um grande trabalho em cima disso para modificar a força que está sendo aplicada ali nesse corpo. Tá bom? A partir disso daí, a gente tem que trabalhar o seguinte, o que é esse FR aqui? A força resultante ela é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional à massa e diretamente proporcional à aceleração. A partir disso daí, a gente tem esse produto aqui que é a força igual a massa vezes aceleração, que é a partir desse momento que acho que é a equação mais conhecida da mecânica, que todo mundo lembra, que é o F igual a ma. Lembrando que esse FR é a força resultante. Lembra da força resultante que a gente falou na nossa aula passada? O que é a força resultante? A força resultante nada mais é quando a gente tem um sisteminha aqui da bola. Ela pode haver centenas de forças que estão sendo aplicadas nessa nossa bola aqui. A força resultante nada mais é que a somatória de todas essas forças, uma resultante, né, um resultado de todas as forças que estão sendo aplicadas nesse sistema. Ela não é uma força extra, e sim uma força que pode substituir todas as outras com um único vetor só, com uma única direção, porque é a resultante deles. Tá bom? A partir disso daí, ó, a gente tem uma manipulação. O que acontece quando a aceleração de um objeto, quando a gente está trabalhando em módulo, a aceleração que está sendo aplicada em um corpo, ela for zero. Quando não há aceleração, o nosso objeto está em repouso ou ele está em movimento constante, ele está com movimento de velocidade constante. Tá bom? Quando a gente faz uma manipulação algébrica e aplicando uma situação onde nós aplicamos a mesma força sobre dois corpos diferentes, nós temos essas duas manipulações aqui, ó. Tá? Quando nós queremos saber a aceleração, como que seria a aceleração de um objeto se nós aplicássemos a força em um determinado corpo que tivesse massas diferentes. Nós temos dois corpos e aplicamos a mesma força nesses dois corpos que têm massas diferentes. O corpo M1 tem uma massa dele lá e o corpo M2 tem uma massa diferente do corpo M1. O que seria a relação dessa aceleração? Vai haver mudança da aceleração. Por quê? Se a gente for fazer um experimento mais teórico assim, o que seria mais fácil, o que iria mais longe? Você jogar uma pedrinha num lago, né, uma pedrinha pequena, ínfimo o peso dela, ou com a mesma força você tentar jogar um pedregulho. Obviamente você vai notar uma diferença na distância percorrida, né? Vai notar uma diferença da aceleração produzida, porque a massa ela interfere diretamente na aceleração que está sendo produzida. Então, quando a gente trabalha com corpos de massas diferentes aplicando a mesma força, a gente tem que, quanto maior a massa, menor vai ser a velocidade provocada pela força, ou seja, menor vai ser às vezes a distância que você vai percorrer. Se você tentar às vezes levar uma geladeira para um apartamento, alguma coisa, e usar a mesma força para levar a geladeira que você levaria uma cadeira, você vai perceber que é muito mais fácil levar a cadeira porque ela é mais leve, né? Ela tem uma massa muito menor do que levar a geladeira, porque a massa da geladeira é muitas vezes maior que a massa da cadeira. Logo, a modificação de velocidade vai ser diferente por conta da massa desses objetos, tá bom? E quais são as unidades que são utilizadas nesse nosso sisteminha aqui? Nós temos o seguinte, ó. Para a força, no Sistema Internacional de Medidas, eu já passei na nossa última aula a respeito da unidade. Vai ser utilizado o Newton, que é o N, que é uma unidade de quilo por metro segundo ao quadrado. Por que tem essas três unidades? Ora, o Newton nada mais é que a junção da massa, da unidade da massa, que é quilo aqui, não vão trabalhar em gramas, que aqui nesse caso a gente tem que trabalhar em quilo, e vezes a aceleração. Qual que é a unidade de aceleração? É metro por segundo ao quadrado. Então, quando eu tenho quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, o que a gente tem? A gente tem Newton. O Newton. Tá bom? A terceira lei de Newton, que ela é enunciada como princípio da ação e reação, o que ela exemplifica para nós aqui? Ó? Se um corpo A exerce uma força sobre um outro corpo B, então o corpo B exerce sobre o corpo A uma força de mesmo módulo, mesma direção, mas de sentido contrário. Ou seja, quando a gente tem esse corpo sendo aplicado, esse conjunto de forças aqui, ele é chamado de par de ação e reação. Nesse caso, as forças tanto A quanto a força B, elas podem ser chamadas de ação e reação, sendo que elas aparecem simultaneamente nesses dois corpos. A gente tem que lembrar que não há um cancelamento entre essas duas forças. Ela só vai haver um cancelamento nessas forças quando
acelerações e as massas dessas forças forem iguais. Aí sim, há o cancelamento dessas forças e o objeto permanece em equilíbrio. Nesse caso, não há modificação do movimento aqui. Essa da questão da ação e reação, ela está muito presente no dia a dia, quando você vai tentar empurrar um objeto, vai socar vai raquetear uma bola de tênis, utilizando a raquete. Há a presença da força de ação e reação que está sempre dentro desse sisteminha. E não só essa terceira lei de Newton está sendo aplicada na mecânica, mas na elétrica também com o professor Lucas, vocês já devem ter visto isso, eu já até falei para vocês a respeito da lei de Coulomb, que trabalha bastante a força de ação à distância, né, a força à distância dessas nossas cargas elétricas, que elas possuem força de atração ou de repulsão. O princípio da ação e reação, a terceira lei de Newton, também é aplicada nessas nossas esferas. Tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula sobre introdução das leis de Newton, né? Eu passei uma parte mais básica, assim, um conceito para caso dê curiosidade a vocês sobre Newton. Passei as leis em cima dele, né? As leis que ele postulou, para a gente ter um conhecimento mais em cima disso, para a gente ter uma noção a respeito desse conhecimento. As próximas aulas eu vou falar um pouco sobre os tipos de força e na última a gente vai falar também sobre os sistemas de mola, porque esse assunto, como eu falei para vocês, ele é um assunto bem denso, ele é um assunto bem extenso também, e a gente precisa trabalhar cada ponto de maneira bem boa, né, uma maneira excelente, para que não haja lacunas a serem preenchidas aqui a respeito disso. Se você gostou do vídeo, comenta com a gente, né, ativa o sininho, né, pra gente estar sempre, pra vocês receberem as informações dos nossos vídeos e não perderem nenhum conteúdo. Mandem um feedback pra gente, pros professores, pra coordenação do cursinho, porque novamente é muito importante que vocês se comuniquem conosco pra gente saber se a gente está seguindo o caminho certo. E se você tem alguma dúvida, não tenha medo de perguntar. A dúvida, ela é importante para a formação do seu conhecimento. Então, quando você ter uma dúvida e não achar nenhuma resposta na internet, venha, por favor, conversar com a gente está sempre aqui, dos canais de comunicação sempre abertos para tirar qualquer tipo de dúvida que vocês tenham a respeito dos assuntos, tá bom? Dúvidas, curiosidades, enfim. Espero que vocês fiquem bem nessa semana e até a próxima aula. Abraços.